Ainda em pé, se você puder, abra sua Bíblia em Romanos 8, só como manifestação mesmo de uma extrema reverência à palavra. Romanos capítulo 8. O capítulo, ele é realmente forte, grande. Eu vou ler um versículo e tentar fazer exposição do que puder aqui nessa manhã. Eu quero recomendar a você a leitura do livro de Romanos. O livro de Romanos, se você for pensar nele de forma cristã, muito mais do que os sacrifícios, no livro de Romanos está contida a manifestação da bondade, da graça e da condução do Espírito Santo para a vida do crente da igreja. O livro de Romanos é um tratado teológico. O livro de Romanos é o que gerou um sentimento da reforma protestante. O livro de Romanos é que inspirou a maioria dos grandes hinos do cantor cristão que nós temos hoje, o livro de Romanos. O livro de Romanos é o que dá base para pelo menos 7 cartas do Novo Testamento. O livro de Romanos ressignifica todo o tratado do Antigo Testamento. Quando vinha com peso e com fardo, o livro de Romanos vem tirando o peso, o fardo e dando a graça. Eu gosto muito do livro de Romanos, tá bom? Romanos 8, nós vamos ler o versículo 6, e aí nós vamos sentar e vamos para a exposição, tá bom? Assim diz a palavra de Deus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Na linguagem da NVI diz assim, a mentalidade da carne, a mentalidade do Espírito. Por que Paulo usa a expressão mentalidade? Observe que Romanos 12, ou seja, 4 capítulos após, é que ele vai falar sobre a metamorfose, metamorfuste, a mudança de mentalidade. Lembra quando ele diz assim que nós vamos ser transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da nossa mentalidade. Agora, eu queria que você voltasse na sua Bíblia, o capítulo 7, os 2 últimos versículos. Estou com um pouquinho de dificuldade porque estou sem os óculos, mas veja como termina de forma melancólica, como termina de forma desesperadora o capítulo 7 de Romanos. Olha que coisa, irmãos. É como se Paulo tivesse assim gritando. A ideia do texto de Romanos 7 e 8 é Paulo gritando. Na verdade, se você for prestar bastante atenção no livro de Romanos, Paulo está sempre elevando a sua voz como quem está querendo dar ênfase a algumas verdades. Ao ponto dele dizer bem assim, rogo-vos, irmãos meus. Romanos 12. Então, no capítulo 7, que ele está falando sobre a condução da vida cristã a partir do Espírito e como a vida cristã pode ser negociada. E nessa negociação eu ficar parte para o mundo e parte para a vida cristã, Paulo começa a dar-nos a direção de que não é assim, não deve ser assim a vida cristã. Então, no versículo, capítulo 7, nos 2 últimos versículos, Paulo brada, grita, dizendo, miserável, podemos ler juntos? Miserável homem do corpo desta morte. Olha que pergunta. Primeiro ele diz assim, eu sou um homem miserável. Será que alguém pode me livrar dessa minha miserabilidade? Desse meu corpo decadente, cheio de chagas e de pecado, estou morrendo? Aí o 25, olha o que ele diz. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa. Assim que eu mesmo, olha a melancolia, olha aí o desespero, assim que eu mesmo, com o entendimento, ou seja, com a minha psique, com a minha mente, sirvo o quê? Mas, ou seja, eu venho para a escola bíblica, eu venho para os cultos, eu entendo o que o pastor falou, eu entendo o que o meu professor falou, isso tem importância para mim, mas quando eu saio da igreja, que eu vou para a vida diária, eu começo a ser tentado, inclinado, conduzido ao pecado. Então, quando Paulo termina, irmãos, ele termina dizendo assim, poxa, tá difícil. Por que eu estou vivendo essa dualidade? Por que eu vivo essa dispersão crônica? Por que eu olho para um lado e vejo louvores, desço os degraus da igreja e vejo profundas chagas na minha vida? E aí, meu irmão, eu queria falar com você hoje de manhã, para nós, para você que está na internet, sobre o carnaval evangélico.
Como é que funciona o carnaval evangélico? Queria que você pegasse meu pensamento até o final para não me julgar. Mas eu queria te mostrar o carnaval evangélico que acontece dentro de algumas pessoas. Ontem, um amigo pastor me perguntou: Hermes, você tem recebido os vídeos do Carnaval de Salvador? Eu disse não. Rapidamente ele me disse: moço, o negócio está fervendo. Vinha conversando com o Tina há pouco instante sobre isso. O negócio está fervendo. E ele me fez uma pergunta: você quer ver? A minha curiosidade, automaticamente, dentro de mim, é uma palavra de aceitação. Você quer ver? Vamos ver. Mas na mesma hora, o Espírito Santo acendeu uma luz. Ver para quê? Ver para quê? E se na hora de ver, eu achar bonito, diferente, aproveitar que ninguém está me vendo, e se aquilo gerar em mim sentimentos, vontades, comportamentos? Então eu disse: eu não quero ver. E confesso aos irmãos que quando nós saímos de férias, pelo menos eu estou praticando isso há 5 anos, eu não aceito mais pregar em lugar nenhum. Eu saio para minhas férias, eu parto para minhas férias para curtir a minha família e para agradecer a Deus e renovar as minhas forças para um ano de labuta na igreja. E a única coisa que a minha esposa está ali para te dizer que eu não abro mão são as minhas devocionais. Nas minhas férias, depois que eu passo o primeiro período de praia, de caranguejo, de peixe, de picanha, de boné, de óculos, de tudo que você pensar, a outra parte eu passo descansando. Às vezes eu passo 3, 4 horas diante de Deus e eu estou com a esposa ali para te dizer, porque é prazeroso. Mas mesmo na praia, mesmo viajando, eu nunca fico sem a minha leitura devocional e a minha leitura cronológica. Deus sabe o que eu estou dizendo. Todos os anos eu faço a leitura da Bíblia. E todos os anos eu tenho pelo menos 2 devocionais bem simples para edificar a minha vida. Mas eu confesso aos irmãos que pastor nenhum volta para a igreja com um sermão bem elaborado. É muito difícil. Então esse sermão é fruto de devocional. E ontem, quando eu estava pensando na minha introdução, eu falei: caramba, como é o carnaval? Bom, o carnaval é um lugar que as pessoas vão e já se definiu como a festa da carne. E lá as pessoas se soltam, se largam. Não é? É no carnaval que o homem se veste de mulher. E ele diz: é carnaval. É no carnaval que o cara sai de casa de manhã e deixa a família toda e diz: é carnaval. Então, o carnaval é a festa da carne. Mas como é que se estrutura o carnaval? Bom, a estruturação do carnaval é que o carnaval virou uma indústria. Então, você tem lá a pipoca, mas como uma pessoa falou num jornal, ela disse assim: o carnaval virou o carnaval de quem pode pagar. E essa frase deu um start em mim. Quem é que pode pagar o carnaval? Bom, quem paga o carnaval, ele compra um abadá. Não sei se ainda é abadá, mas é um abadá. Uma camisa. Que dá direito àquela pessoa participar daquele bloco. Naquele bloco tem corda de isolamento. Ninguém pode entrar. Só quem tem a camisa. Naquele bloco, os policiais ficam ali, vigiando. Há de quem tocar naquelas pessoas. Naquele bloco, as pessoas têm comida e bebida de graça, porque já pagaram. É naquele bloco, irmãos, que as pessoas pulam à vontade e é um povo seleto, porque pagou para estar naquele lugar. E eu fiquei pensando, não é que a igreja, se não tiver muito cuidado, vai ser a mesma coisa do carnaval dos crentes? Como assim, pastor? A igreja é o nosso bloco. Só entra nós. E a gente bota as cordas. Por que bota as cordas? Porque se entrar um homossexual nessa igreja, eu já começo a olhar para ele. Porque aqui só entra quem tem a camisa. E se entrar um Black Power aqui, cheio de brinco, de piercing, de tatuagem, ele não pode entrar aqui. Por quê? Porque aqui só entra quem tem a camisa. E eu fiquei refletindo no meu comportamento, como é que eu reajo diante disso? Então, o carnaval pode ser estruturado dessa forma, na igreja. E eu quero só parafrasear a expressão carnaval. Você está entendendo, né? Está todo mundo entendendo? Vamos lá.
Isso é estruturação industrial. Mas e no comportamento? Qual é a diferença, meus irmãos? Pensem comigo. Qual é a diferença de quem pula o carnaval na Barra, na Ondina, para quem, diante de Deus? Qual é a diferença de quem está pulando o carnaval na Barra e na Ondina? Está errado, em pecado, Deus não se agrada disso. Mas qual é a diferença de quem pula o carnaval na igreja? Como assim, pastor? Explique melhor. Quem é que pula o carnaval na igreja? Aí Paulo começa a dizer quem é que pula o carnaval na igreja. Quais são as pessoas que pulam o carnaval na igreja? Primeira pessoa que pula o carnaval na igreja, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz. Se a pessoa não tiver consciência desse texto, ele e ela são carnavaleiros evangélicos. Bom, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Olhe para mim um pouquinho. Toda vez que eu vivo debaixo de condenação, toda vez que eu vivo debaixo de opressão religiosa, eu estou vivendo na carne. E o carnaval é a festa da carne. E quando eu vivo na carne, eu vivo o meu carnaval evangélico. Toda vez que eu desagrado a vontade de Deus diuturnamente, não como acidente, mas como comportamento, é o carnaval da minha fé. É o carnaval da minha vida. É o meu bloco. Eu vivo o carnaval quando eu ando de acordo com a vontade da minha carne. Eu sei que pode gerar polêmica e é difícil para quem está do outro lado da internet. Para quem está aqui é fácil, mas você que está na internet me ouvindo, eu queria que você entendesse que quem anda segundo a carne não agrada a Deus. Não agrada a Deus porque Paulo está tratando de um povo que, além de servir a lei, Paulo está tratando de um povo que estruturava a sua vida a partir do que a lei dizia. E aí eles começam agora a viver um tipo de fé onde eles tinham que fazer para merecer. E aí Paulo vem estruturando uma nova fé, uma nova significação de fé, dizendo assim: meus queridos, não há mais condenação para quem está em Cristo. Por quê? Porque quem está em Cristo não está mais preso à lei. E quem está preso à lei não está em Cristo. E aí Paulo vai dizer bem assim: e quem está em Cristo não anda segundo a carne. É importante que você saiba o que é andar na carne. Algumas pessoas pensam que andar na carne é andar com o corpo. Bom, a significação da palavra você pode até refletir nisso, alinhar isso, tudo bem. Eu ando com a carne, com o corpo. Mas o que Paulo está querendo traduzir, muito mais do que o palpável, o tocável, Paulo está falando de direção espiritual. Paulo está falando de direção litúrgica da vida cristã. Se eu ando contraditoriamente ao que Deus está me orientando, se eu ando contra o que a palavra me ensina, eu estou andando na carne. Se eu ando de acordo com o que a Bíblia diz, eu estou andando no Espírito. Andar no Espírito não é levitar. Imagine uma pessoa que anda no Espírito se ele achar que andar no Espírito é falar para as pessoas: eu oro muito. Eu passo a madrugada toda orando. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Meu irmão, isso não é andar no Espírito. Andar no Espírito é contrapor a vontade da carne. Por que eu tenho tanta vontade de comer o que não faz bem ao meu corpo? Você já prestou atenção, irmão? Eu não sei se você gosta de picanha, mas, meu irmão, quando a gente vê uma picanha passando no espeto, eu não sei você, mas meus olhos começam a brilhar. Uma hora dessa, pastor falando de picanha, nós vamos sair daqui todo mundo para comer ovo, pela fé. Irmãos, a nossa carne, o paladar, às vezes, você bota uma Coca-Cola na boca, desculpa, você que está na internet, mas a Coca-Cola faz mal demais à saúde. Mas você bota a Coca-Cola no seu paladar, começa a pedir mais. Irmão, você pega um pão e passa a manteiga, quentinho, o paladar pede mais. E quem não pode comer determinadas coisas, quando abre a geladeira de madrugada, ou de manhã, à tarde, à noite, parece que as coisas que estão dentro da geladeira começam a gritar: socorro, me pegue! Por quê? Porque a carne pede. Irmãos, uma pessoa que é viciada em fumo, em cigarro, o corpo dela, a alma dela, o espírito decaído dela
pede o cigarro. Uma pessoa viciada em masturbação, a sua biologia, a sua bios pede. Uma pessoa viciada em fofoca, irmão. Você conhece gente viciada em fofoca? Incrível! Tem homem muito fofoqueiro, que parece, irmão, que ele fica se coçando quando alguém conta alguma coisa. Ele fala, ai meu Deus, eu tenho que sair daqui. Porque ele quer fofocar. É a carne. A carne cobiça contra o espírito. Diga comigo, a carne cobiça contra o espírito. Segundo o versículo, Paulo vai dizer assim, porque a lei do pecado, quando ele vai dizer, porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte, ponto 3. Porquanto que era impossível a lei, olha bem, a lei mesmo estruturada, mesmo preocupada, porque a lei tinha preocupação com saúde sanitária, a lei tinha preocupação com a saúde física da pessoa, não faça uso de determinadas coisas, não coma determinadas coisas, quando estiver no deserto fazendo o que sai dentro de ti, faça um buraco, jogue areia por cima, saúde sanitária, todo tipo de preocupação, nos mínimos detalhes, a lei se preocupava, mas a lei tinha uma grande preocupação, como amarrar sua carne, de modo que ela fosse cativa à lei, e você toda vez que fosse fazer qualquer coisa, você ficasse com tanto medo, que você dissesse, poxa, eu vou fazer escondido, então, para ninguém ver. E aí a Bíblia vem dizer assim, esse tipo de lei é o carnaval da carne. Mas a lei espiritual não faz por causa do fator punitivo. A lei espiritual faz por causa da adoração a Deus. Eu não faço porque eu tenho medo. Eu não faço pelo temor que eu tenho ao meu Deus. Amém, meus irmãos? E aí eu vou desmontando o abadá. Eu vou desmontando o carnaval da minha vida. Eu vou saindo desse bloco que quer se isolar e viver uma vida em si mesmada, egocêntrica, ególatra. Viver uma vida estruturada naquilo que eu quero, que eu penso. E não quebrar as cordas para que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Nós vamos perceber em Romanos capítulo 8. Paulo fazendo um tratado ao Espírito Santo. Quem não conhece a doutrina do Espírito Santo, seria uma boa você ler Romanos capítulo 8, tendo cuidado com as pequenas palavras que Paulo usa para determinar como o Espírito Santo não é propriedade dos pentecostais apenas. O Espírito Santo não age só na Igreja Assembleia de Deus. O Espírito Santo também age na Igreja Batista, cura na Igreja Batista, manifesta a sua graça na Igreja Batista, para a glória de Deus, porque o Espírito Santo também é nosso, está em mim, está em você. Quem concorda, diga amém. Agora, irmãos, quando nós pensamos nesse capítulo, o verso 7 diz assim, o verso 5 diz assim, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que eu não vou de vez. A ideia de inclinação paulina é uma ideia lenta, sedutora. As coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas não acontecem no start da sua vida. As coisas vão acontecendo aos poucos. Você sabe o que eu estou dizendo. Paulo vai usar outra expressão em Efésios, que vai nos enrolando, nos enredando. As coisas vão aos poucos. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. É uma fala hoje, uma fala amanhã, e aí nós vamos nos inclinando. E essa inclinação, irmãos, vai produzir, olha o que diz o versículo 6, essa inclinação vai produzir resultados. Se eu inclino para a carne, eu estou comprando o meu plano espiritual fúnebre. Se eu inclino para a carne, eu estou pagando o meu caixão no inferno. Porque a inclinação da carne é morte. E essa inclinação não é uma decisão irracional. Essa inclinação é fruto de uma escolha didática. Isso é fruto de uma escolha experimentada. Isso é fruto de uma escolha que você viveu o conflito. E os conflitos são assim. Às vezes os conflitos vêm e você diz não. E você diz não de novo, mas quando você vai dizendo não, e eu queria que você entendesse essa minha fala, quando eu vou dizendo não para algumas coisas,
estas coisas vão voltando com mais força. E se eu digo não e continuo do mesmo jeito, ele não continua do mesmo jeito. Se eu digo não e não me fortaleço no Senhor, se eu digo não e não me submeto ao Senhor, se eu digo não e não me sujeito ao Senhor, essas coisas vão ser mais fortes do que eu. Eu tenho que permanecer firme. Olha que coisa linda, Paulo escrevendo aos Coríntios 15:58. Portanto, meus irmãos, seja o quê? Firme. Diga não. Seja o quê? Firme. Quando vier, você diz não. Não se incline. Firme. Mas ele diz constante. Por quê? Porque eu não posso ser o mesmo. O meu não pode ter a mesma força, a mesma intensidade, porque é de fé em fé, Romanos 1:18. Porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, porque o justo viverá. Abacuque 2:4 também é a mesma coisa. Então, o que a Bíblia quer dizer é que essa minha inclinação vai me matando ou vai gerando vida espiritual em mim. Se ela me matar, se ela me vivificar, eu vou colher os frutos da morte ou do Espírito. O carnaval vai acontecer na sua vida sempre que você se inclinar para a carne. Mas a vida espiritual vai se agigantar aos teus olhos e aos olhos das pessoas que convivem com você, sempre que você se inclinar para o Espírito. O versículo 7 vai dizer assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha bem, meus irmãos. Eu queria que você pensasse com muita seriedade nesse texto. Toda vez, ele não está dizendo que a sua queda é inimizade contra Deus. Não é a sua queda. Ele não está dizendo que é o seu pecado estruturado. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é a sua inclinação. Você começou a se inclinar, você está criando uma contenda com Deus. Você começou a se inclinar, você está criando uma inimizade com Deus. Há pessoas que têm muita facilidade de criar inimizades. Elas vão cortando vínculos. Eu tenho um amigo de infância, uma pessoa maravilhosa. De vez em quando eu paro para conversar com ele. Eu lembro o dia que nós tivemos um problema, nós 4. Eu não era parte do problema, mas fazia parte do grupo. E neste problema, ele deixou de falar, aos nossos 16 para 17 anos, ele deixou de falar com 2 amigos nossos. E o que mais me deixou impactado, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fui realizar um casamento em Itabuna. E um desses rapazes, que hoje convertido pela misericórdia de Deus, ele me disse: pastor, tu lembra daquela situação assim, assim, assim? Parece que foi ontem, eu comecei a lembrar. Ele disse: fulano, não fala conosco desde aquela época. Sabe o que é isso, irmãos? A iniquidade e a inimizade contra Deus é um forte vínculo com o diabo. Sempre que eu inclino para a carne, eu fortaleço o meu vínculo com Satanás. E quando Satanás é a minha força, ele destrói tudo que está à nossa volta, até as coisas mais importantes que Deus nos deu, Satanás começa a destruir. Por quê? Porque inimigo de Deus, infelizmente, lamentavelmente, a pessoa vai ser amiga de Satanás. E eu repreendo essa palavra em sua vida, em nome de Jesus. Olha o que diz agora o versículo 8. Eu gostaria muito de fazer uma exposição geral desse texto, mas o tempo não permite. Você sabe que a doutrina do Espírito Santo nos diz que o Espírito Santo, você sabe que Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você sabe que quando Jesus, ele disse assim: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você pode ter uma leitura de que Jerusalém hoje é a igreja, por exemplo. Que Jerusalém hoje é você. Então você fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois é dispersão com propósito, ou seja, indo por todo mundo. Isto é, eu sou filho de Deus, eu fico em Jerusalém para me fortalecer. É uma linguagem tipológica. Eu fico na igreja para me fortalecer, mas a minha vida cristã não é vivenciada, inclinada na igreja. Aqui é um lugar de treinamento, de adoração, mas eu saio para a ação. Então eu fico em Jerusalém para ser revestido do Espírito Santo, para ser revestido do poder, mas eu saio indo por todo mundo para ser um proclamador, discipulador da verdade do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, ele tem uma inimizade contra Deus,
E ele percebe essa inimizade, é alguém que percebe. Então, porque ele percebe a inimizade contra Deus, ele começa agora a tentar reatar a relação com Deus. Deus, olha, eu não fiz porque eu quis. Talvez ele comece a tentar agradar a Deus, e aí ele vem com dízimo para oferta. Pá. E ele vem servindo no ministério da igreja. Pá. Ele vem levando as pessoas para casa, ele vem cuidando das coisas da igreja. Ele fala, pastor, pode mandar os zeladores embora, eu estou aposentado, eu mesmo vou ficar limpando de graça aqui a igreja. Pá. E ele começa a trazer coisas para agradar a Deus. E aí a Bíblia está dizendo assim, ó, quando eu inclino para a carne, quando eu sou inimigo de Deus, nenhuma oferta, nenhum agrado meu vai agradar a Deus. Nenhum. Eu posso chegar nessa igreja e dar um carro zero para o pastor administrar com a liderança. Não vai agradar a Deus. Eu posso dizer, pastor, eu quero colocar aqui nessa igreja um gerador que custa 30 mil reais. Nada vai agradar a Deus, porque a inimizade contra Deus não mexe com o caráter e com o coração de Deus. Há pessoas que estão chateadas com outras. E aí aquela pessoa vem com um agrado. E aquela pessoa desmonta, porque ela é comprada. Deus não se vende. Deus não está à venda. Por quê? Porque Deus é dono da prata, do ouro e de tudo que há. Amém, meus irmãos? Bom, agora eu infelizmente tenho que fazer alguns pulos, mas eu queria que você desse um salto aí para o versículo 14. Você viu que Paulo está agora dando outros gritos, e o primeiro grito que Paulo diz é portanto. Grande portanto, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Um dia desse, um irmão querido aqui de Feira de Santana, não é da nossa igreja, eu acompanhando ele, ouvindo, e ele me disse, pastor, desde quando eu saí de casa, eu lembro o dia, e aquela pessoa colocou aquele trabalho de macumbaria à porta da minha casa, pastor, eu lembro o dia que o carro passou por cima daquilo ali, pastor. De lá para cá eu não tive mais paz. É doença na minha família. E começou a falar um monte de coisa. Irmão, eu quero te dizer uma coisa diante de Deus. Contra os filhos de Deus não vale encantamento. Não há condenação para quem é de Deus. Aqui na igreja me chegou uma pessoa que o pastor disse para ela, olha, se você sair, maldição vai vir sobre a sua vida. Essa pessoa está me ouvindo, eu disse, está repreendido. Nenhuma maldição vem para quem está em Cristo Jesus. Diga amém. Nenhuma maldição. Mas pastor, e lá atrás aconteceu isso. Quem está em Cristo Jesus não há maldição. Paulo grita, portanto. Os que estão em Cristo Jesus estão libertos pelo sangue do Cordeiro. Versos 13 e 14 vão dizer assim. Eu vou ler o 12 também, só para dar uma linha diferente. Uma linha semelhante. Ele diz assim, portanto, meus irmãos, somos devedores. Olha que coisa forte. Somos devedores. Mas nós devemos ao quê? Devemos à carne? Não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morte. Mas se viver pelo Espírito, morte também. Como assim, pastor? Se eu vivo pela carne, eu morro. Morro espiritualmente e um dia eu vou morrer fisicamente e vou para o inferno. Se eu vivo no Espírito, morte. Morte de quem? Da carne. A carne morre quando eu vivo no Espírito. O Espírito morre quando eu vivo pela carne. Quem morre é o Espírito Santo? Não, o Espírito que foi soprado em você. Que esse ruach, esse Espírito que foi soprado em você, é ele que absorve o Espírito Santo. É ele que recebe o Espírito Santo para lutar contra a carne. Nós temos duas naturezas dentro de nós. Uma natureza regenerada, transformada, vivificada por Deus. E temos uma natureza decaída, que está ali já gemendo, está nos últimos momentos da existência dela. Essa natureza só está aguardando o brado de vitória na sua vida. Quando o Senhor te disser, vem servo meu, entra no gozo do teu Senhor. No dia que você estiver pelas ruas de Feira de Santana, de repente você sente uma dor e chegou o seu dia, você vai morrer. Naquele dia a sua natureza morre. E a natureza espiritual não morre nunca. Então, irmãos, sempre que eu pego
qualquer coisa para agradar a minha carne, ela está quase morta lá, está quase morta. Está ali suspirando. Você sabe o que eu estou dizendo. Se você der um alimentozinho, não precisa ser muito forte, não precisa ser nutrientes, não, irmão. Qualquer pedacinho de pão carnal que você der à sua natureza, ela se esbalda e começa a ficar forte. Ela começa a receber, irmãos, força. E uma carne forte, ela destrona, quando quer, ela destrona tudo que Deus está fazendo na vida da pessoa. Como assim, pastor? Sabe por quê, irmão? Porque nós temos livre-arbítrio. Você escolhe se você vai dar voz e vez à carne, voz e vez ao Espírito. Verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas, quando, até crentes mesmo, assim, desavisados, eles não entendem a diferença de filhos de Deus para filhos gerados em Deus. Todo ser humano é filho de Deus. Todo ser humano. Seja ele da religião que for. Todos. Todo ser humano espalhado pelos mais diversos lugares, religiões e cantos e recantos do mundo são filhos criados por Deus. Mas só quem tem o Espírito Santo é filho gerado em Deus. Você vai perceber que muitas pessoas, elas não entendem isso. E porque não entendem isso, muitas vezes elas não querem o Cristo que salva. E porque elas não querem o Cristo que salva, elas ficam apenas com o Cristo que criou. E muitos cristãos, é uma pesquisa que muitos cristãos estão na igreja sem ter uma nova vida em Deus. Sabe por quê, irmão? Nós vamos falar muito esse ano aqui. Há pelo menos 4 características de uma pessoa que de fato tem uma vida convertida. 4 características que toda pessoa nova tem que ter. Por exemplo, toda pessoa que foi gerada em Deus, ela perdoa. Olha, se você está com dificuldade de perdoar, e é apenas uma área da sua vida, é tranquilo, você vai trabalhando e lutando e orando. Mas se você é uma pessoa que tudo que acontece na vizinhança da sua vida, você não perdoa, desconfie se você tem o Espírito Santo. Porque, irmão, 2 corpos não habitam o mesmo espaço. Quem tem o Espírito Santo, quando recebe angústia, quando recebe amargura, começa a brigar a carne contra o Espírito. Irmão, se uma pessoa converteu hoje, e essa pessoa ainda continua fumando, é entendível. Porque ele vai deixando, fumava 4 carteiras, vai para 3, vai para 2. Tem pessoas que fumavam 5 carteiras, converteu, tirou de vez, hoje acabou. Tem pessoas que é aos poucos. Agora, se você tem 20 anos na igreja, você está na internet, você tem 20 anos na igreja e até hoje você fuma, tem alguma coisa errada. O que eu quero te dizer, irmãos, é que as pessoas que são de Deus, elas são guiadas por Deus. Elas são guiadas por Deus porque Deus tem interesse na vida delas. E deixa eu te explicar uma coisa. O que é ser guiado por Deus? Já aconteceu com você querer muito para um lugar e de repente, depois de tudo planejado, você diz não? Eu não posso falar aqui por causa da internet ou as coisas. Mas essa semana, quando eu voltava do hospital, que eu fui fazer uma outra visita, quando eu cheguei lá, eu percebi que a visita não era para a pessoa que recebia a visita. Que a visita era para um parente que estava lá. E naquele momento, sinceramente, eu esqueci quem estava lá no quarto. Deus me mostrou que eram aquelas 2 pessoas que estavam ali. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus guia uma vida de uma pessoa, guarde o que eu vou te dizer. Fique tranquilo que Deus conhece os caminhos e os 10 caminhos da existência humana. Vou repetir. Quando Deus guia a vida de uma pessoa, fique tranquilo, porque Ele conhece os caminhos e os 10 caminhos da existência humana. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, qual o meu objetivo com essa fala de hoje? Paulo vai também dizer, e Tiago diz com outras palavras, que a vida cristã não pode ser a mesma de ontem. Como eu já disse, a justiça de Deus se revela de fé em fé, é de glória em glória. O meu desafio para você no ano 2018, e esse desafio não é para você, é para nós, é que façamos reflexões profundas, cirúrgicas em nossa vida. Tudo que você tem feito, e que você sabe que está agradando a carne, você vai pensar comigo assim, poxa, eu estou nessa área sendo inimiga de Deus. Ô irmão, ô irmã,
Não é bom negócio ser inimigo e inimiga de Deus. Não é. Eu quero fazer um desafio a você mudar. Sem ninguém saber, você começar a lutar contra. Mas lutar com toda a força do seu ser. Mas lutar com toda a estruturação da sua fé. Dizer, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. Sabe por quê, irmão? Porque se eu percebi na minha vida, por exemplo, se eu percebi na minha vida que eu olho para algumas pessoas com um olhar altivo, eu percebi isso na minha vida, isso vai ser inimizade contra Deus, eu vou mudar. Se eu percebi na minha vida que eu tenho muito ódio de uma pessoa, estou falando de ódio mesmo, raiva, eu não consigo perdoar, isso é inimizade contra Deus. Se eu percebi, irmãos, que eu tenho uma fé assim, que eu olho para as pessoas e não sei, eu me acho tão superior, ninguém sabe disso, mas no meu ser, eu me acho superior às pessoas. Sabe, irmão, se eu estou lá no meu trabalho, e para as pessoas chegarem em um determinado lugar, precisam passar por mim. Eu estou lá, eu sou uma secretária, um secretário de um lugar, e aí eu já me habituei. Alguém chega e diz assim, eu vou lhe dar tanto. Para você fazer a minha ficha e me deixar ser atendida por esse médico. Só tem vaga para outubro, só tem vaga para abril. Toma aqui uma blusa, toma aqui uma caixinha de bombom. E aquela pessoa nunca falou para você se é propina, mas você sabe. E aí você pega aquela pessoa que ligou até antes. E você já sabe, você tem sempre 2, 3 vagas. Você diz assim, não. Só em abril. Aí aquelas pessoas que te dão um presentezinho. Você vai em caixa. Ô irmão. Isso é andar na carne. E quem anda na carne é inimigo de Deus. Vamos finalizar lendo os últimos versículos? Veja quando uma pessoa é guiada pelo Espírito. A partir do 28. A partir do 27, desculpa. Paulo começou a tratar que a vida dele era mudada, estruturada quando ele tinha o Espírito Santo. E ele não queria mais ficar nem com o pensamento preso à lei. E ele diz assim, e aquele que examina os corações. Está vendo, irmãos? Há um que examina os corações, que sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Rapaz, eu vou ler de novo, você tem que dar um amém nesse texto. Sabemos que ele examina os corações. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede por mim e por você. 28. Sabemos que todas as coisas, olha quando eu tenho o Espírito Santo, olha quando eu sou guiado por Deus, as coisas estão acontecendo à minha volta, mas eu paro e digo assim, está difícil, está doendo, é ruim mesmo está acontecendo, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma versão que eu gosto mais, já disse aqui na igreja, que diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. E é o 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Criou um destino antes. Para quê, irmãos? Deus criou uma pessoa para quê? Para que ele seja salvo e o outro seja perdido? Deus é injusto ao ponto de dizer bem assim, esse grupo aqui vai ser salvo e esse grupo aqui não vai ser salvo. Esse grupo aqui porque criou-se na igreja batista com vó na igreja vai ser salvo. E esse aqui porque foi criado longe da igreja não vai ser salvo. Foi para isso que Deus nos criou. Deus me predestinou para ir para o inferno, então eu não vou vir mais para a igreja, pastor. Deus me predestinou para ir para o céu, então já está tudo bem, eu vou cair na carne e já vou para o céu mesmo. Ele disse, eu te predestinei para outra coisa, filho. Para que você seja conforme a minha imagem. Lembra o que eu lhe disse lá? Eu estava conversando comigo mesmo, Pai. Eu estava conversando comigo mesmo, Espírito Santo. Jesus, Deus Filho, Espírito Santo e Deus Pai, eles disseram, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu te predestinei para você ser a minha imagem, a imagem de Cristo, a fim de que Cristo, ele seja primogênito entre muitos irmãos. Muitos. Há muitos irmãos nossos em Feira de Santana. Há muitos irmãos nossos que estão lá no carnaval, que não estão ainda aqui. Talvez porque a sua vida é um carnaval na sua vizinhança. Talvez porque a minha vida é um carnaval no meu dia a dia. E se a minha vida
eu lançar fora os abadás que tomam conta da minha carne, as cordas que me sufocam, todo tipo de satisfação carnal, eu vou viver uma vida plena com o Espírito, e a partir daí, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Ou seja, todo o peso está sobre os seus ombros. Você é pecador mesmo, você tem que ir para o inferno mesmo. Mas eu declaro sobre sua vida agora, pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo sangue que foi derramado, vertido na cruz do Calvário, você agora é justo em nome de Jesus. E aos que justificou, ele também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? O que é que vamos dizer? Podemos ficar em pé, irmão, para a gente ir para casa mesmo? Que diremos, pois, dessas coisas? Olha que coisa linda. O que é que vamos dizer dessas coisas? Olha bem, nós já lemos quase tudo aqui. O que diremos dessas coisas? Dessas coisas que falamos, o que diremos dessas coisas? Ah, pastor, o que diremos é o seguinte. Agora eu entendi. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou me defender de quê mesmo? Eu vou me justificar de quê mesmo? Eu vou ser dono de quê mesmo? Sabe por quê, irmãos? 32. Eu não sou dono de nada. Porque aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E agora veja o 33. Quem tentará contra acusação contra os escolhidos de Deus? Quem, irmã Maria? Quem? Quem, irmã Hermínia? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem, Rogério? Me conta aí. Quem, Paulo? Meu irmão, minha irmã, é Deus quem nos justifica. 34. Quem condenará os filhos de Deus? Quem? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como é que ele intercede por nós? 35. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Será que a tribulação vai nos separar do amor de Deus? Há muita tribulação que virá sobre nós. Mas será que a tribulação vai nos separar do amor de Deus? Será que a angústia vai nos separar contra o amor de Deus? Será que algumas perseguições? Será que o fato de ficar desempregado, de ter fome, de ter dificuldade? Será que o fato de não conseguir ainda encontrar a mulher dos meus sonhos? Será que o fato de não ter os meus filhos ainda no caminho do Senhor? Será que o fato de não ter um marido na igreja ainda? Será que o fato de viver numa nudez? Eu não consigo me enxergar digno. Eu ando parecendo que estou nu. Será que o perigo de sair na Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, tão cheio de violência, será que isso vai me separar do amor de Deus? Será que a espada, os revólveres dessa cidade, as armas da indolência, as armas da injustiça, da roubalheira dos políticos, da incerteza, da fragilidade, da frieza espiritual da igreja, será que isso vai me afastar da presença de Deus? Será que a injustiça de que se levantaram contra mim vai me afastar do amor de Deus? Como está escrito, Adriana, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias eu estou indo morrer. Todos os dias eu estou perdendo um dia dessa minha vida e deixando para trás. Todos os dias. Mas em todas essas coisas, todas, sofrimento, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se o seu carro tem esse versículo, eu quero te pedir, leia pelo menos o 35 até o 37. Se você não está vivendo isso, retira. Mas se você já está aprendendo a viver debaixo da graça, mesmo com perseguição, seja o problema que for, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora é o coro da igreja. Você que está na internet, leia comigo, 38 e 39. Bem bonito, vamos lá? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos cipados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem alguma outra criatura nos poderá. Oh, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Quando nós retornamos das férias,
Pelo menos eu tenho no meu coração, eu acredito que todos os obreiros dessa igreja também, nós temos um coração muito grato a Deus. Eu posso ver no olhar de Cláudio, de Cida, de Marcelo, de cada pessoa que compõe o quadro de funcionários dessa igreja, eu posso ver um olhar grato. Mas Deus, quando nós voltamos de férias, um sentimento de inadequação toma conta, pelo menos de mim. Eu volto achando que não sou eu a pessoa para estar nesse lugar. Eu volto achando que eu não sou o cara que Deus quer usar. Eu volto achando que Deus tem coisa muito melhor para a igreja. É aí que eu entendo a graça. Não é por causa de mim, apesar de mim. Apesar de tudo que você tem sido, que você tem vivido, Deus conta com você. Deus quer te usar. Deus quer que você entenda que não há mais cativeiro para a sua vida. Nenhum alojamento na sua alma pode te afastar do amor de Deus. Tome posse dessa palavra. Senhor, o desejo do meu coração, Pai, é que a nossa fé seja uma fé incondicional. Que as provações, que as tentações sejam obstáculos fortes. Agora que eu entenda que maior que está em mim do que o que está no mundo. Que o meu irmão, a minha irmã que se encontra na internet, talvez às vezes até sem saber o que fazer, para onde ir, não teve força sequer de ir ouvir a igreja, mas que esse irmão, que essa irmã, que essa pessoa saiba que o Espírito Santo também está aí com você. E que tudo pode ser novo, tudo pode começar de novo. Que o ponteiro pode zerar, que os primeiros movimentos desse ponteiro vão acontecer quando você disser para você mesmo: só em Cristo Jesus que eu sou mais do que vencedor. Mas em Cristo Jesus eu vou ter lutas, vou ter angústias, vou ter dificuldades. O Senhor já nos alertou a isso. Mas nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.